implantação de aeronaves avançadas vai aumentar custo de manutenção em todo o mundo, diz mídia. Os custos globais de manutenção, reparo e revisão de aeronaves militares devem crescer significativamente na próxima década, impulsionados pela incorporação de tecnologias mais avançadas nas frotas, como o caça F-35 e drones semi-autônomos, segundo um novo estudo de uma consultoria especializada. O novo relatório da consultoria Oliver Wyman aponta que os custos globais de manutenção, reparo e revisão de aeronaves militares devem aumentar nos próximos anos. Em 2025, esse mercado movimentou cerca de 97 bilhões, mantendo-se estável nos 6 anos anteriores. No entanto, a expectativa é de que os gastos cresçam 1,4% ao ano, podendo ultrapassar 111 bilhões até 2035, impulsionados principalmente pela incorporação de aeronaves mais avançadas nas frotas militares. De acordo com o portal Defense News, o relatório destaca que aeronaves como o F-35 e o Strike Fighter são grandes responsáveis por esse aumento. Embora ofereçam capacidades superiores, como furtividade e sistemas avançados, esses caças exigem manutenção mais complexa e cara. A Força Aérea dos Estados Unidos já possui cerca de 471 F-35AS e planeja adquirir 1.763 unidades, enquanto metade dos 310 caças comprados anualmente do mundo são F-35. A precisão é que, até 2035, os F-35 representam 4,7% da frota global e 9,5% dos gastos totais com manutenção, mais que o dobro de porcentagem atual. Além disso, outras aeronaves de sexta geração, como bombardeiros B-21 Raider e o caça F-47, também estão sendo desenvolvidas, assim como drones semi-autônomos, que vão atuar em conjunto com caças tripuladas. Esses projetos aumentam ainda mais a complexidade e os custos de manutenção. O relatório também menciona o envolvimento de outras nações europeias e asiáticas que estão desenvolvendo seus próprios caças de sexta geração. Aeronaves como o Airbus A400M Atlas e o helicóptero NH-90 são exemplos de plataforma complexa que exige manutenção intensiva. Atualmente, essas aeronaves representam 8% das frotas militares, mas devem chegar a 17% até 2035. As frotas da OTAN já destinam 16% dos seus orçamentos à manutenção e a aeronaves complexas. E essa proporção deve subir para 26% na próxima década. O crescimento do uso de drones, especialmente impulsionado pelo conflito ucraniano, também contribuiu para o aumento dos custos. Em 5 anos, 350 drones de grande porte foram adicionados às frotas globais, totalizando mais de 1.400 unidades, com previsão de crescimento de 3.460 até 2035. O relatório alerta que os gastos com manutenção de drones estão crescendo mais rapidamente do que o tamanho da frota, devido à sofisticação das novas plataformas e à alta demanda gerada por conflitos. Isso exigirá que os governos equilibrem a necessidade de prontidão operacional com os custos crescentes de manutenção, que pode impactar outras áreas do poder aéreo. Outro desafio apontado é a necessidade de expandir as cadeias de suprimento de peças de reposição, especialmente para aeronaves antigas como o B-52, que enfrentam escassez de componentes. As forças aéreas também precisam decidir se vão manter os fabricantes originais como responsáveis pelas operações de manutenção, que pode ser mais eficiente, porém mais caro. Mídia de entrega de armas para a Ucrânia por mar pode diminuir após ataques russos a navio em Odessa. As entregas de armas para a Ucrânia por via marítima podem cair após ataque de míssil russo a navio porta-contêineres em Odessa, afirma a revista militar Watch. A revista destaca que fornecimento de equipamentos militares para a Ucrânia por via marítima é muito vulnerável aos ataques de mísseis e drones russos. As entregas de equipamentos militares podem diminuir nos próximos meses, caso se concretizem as previsões de um maior foco russo no ataque a Odessa, ressalta a publicação. Além disso, o artigo indica que o exército russo tem procurado atingir com mísseis os suprimentos que entram no país por terra e por mar durante o conflito. Segundo a revista, os mísseis cruzeiros de longo alcance, como KH-101 e o 3M-14T Caliber, são usados para atingir alvos mais profundos no território ucraniano, fora do alcance dos sistemas como o Iskander-M. Observe que o sistema Iskander-M tem sido muito utilizado desde fevereiro de 2022 para atingir uma ampla gama de alvos, desde concentração de pessoal até locais de defesa aéreas e campos de aviação inimigos. Ontem, o Ministério da Defesa da Rússia relatou que o exército russo havia lançado um ataque contra o navio porta-contêineres que transportava uma carga militar para Odessa. O navio carregava cerca de 100 contêineres com equipamentos militares, incluindo barcos não tripulados, drones e munições. Com o estoque zerado, a União Europeia quer comprar armas dos Estados Unidos para munir Kiev. A União Europeia, em meio à falta de seus próprios estoques de armas, está considerando comprar mais armas dos Estados Unidos para enviar à Ucrânia, informou a mídia americana. Segundo a Bloomberg, a Europa não tem estoque de armas nem capacidade de produzi-las em grandes quantidades. A proposta, que encontra cada vez mais apoio dentro do bloco, é comprar mais armas americanas e enviá-las à Ucrânia, sobretudo caso o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se recusar a apoiar diretamente Kiev.
Na sexta-feira, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, ressaltou que a União Europeia vem sabotando os esforços de paz ao continuar com ações agressivas. Segundo ele, essas nações seguem fornecendo armas à Ucrânia, dificultando a proposta de Moscou de encerrar o conflito. A Rússia acredita que o fornecimento de armas à Ucrânia dificulta a resolução do conflito. O Kremlin, por sua vez, ressaltou que o fornecimento de armas do Ocidente à Ucrânia não contribui para as negociações e tem um efeito negativo. Mídia, construção de 6 fragatas para a Marinha Alemã adiada para 2030. A conclusão da construção de 6 fragatas da classe F-126 para a Marinha da Alemanha foi adiada para pelo menos 2030, informou a mídia alemã. A expectativa é que o primeiro navio fosse entregue em 2028. A Marinha Alemã encomendou as 4 primeiras fragatas em 2020, mais 2 em junho de 2024. A construtora naval holandesa Damen Naval, para um total de cerca de 9 bilhões de euros. Entretanto, o jornal alemão Kieler Nachrichten, citando fontes, diz que a previsão de comissionamento está para 2030. Segundo a publicação, a construtora holandesa está insatisfeita com os termos do contrato, segundo os quais pelo menos 70% do pedido deve ser concluído com os estaleiros alemães. No entanto, com os representantes da Marinha Alemã e a construtora naval estão dispostos a comentar abertamente sobre as dificuldades que surgiram a indicar novas datas exatas para a conclusão da construção, afirmou o jornal. A Damen anunciou um atraso na entrega do primeiro navio. Segundo a Budizé, a contratada está trabalhando em um plano geral de projeto revisado e confiável com seus subcontratados. A Marinha Alemã, segundo dados do site da Budizé, conta atualmente com 11 fragatas. 4 delas pertencem à classe F-123 e foram lançadas entre 1994 e 1996. A previsão era de que fossem substituídas pelas novas fragatas da classe F-126 após 2028, especificou o jornal. Defesa antiaérea estadunidense é impotente contra os drones russos na Ucrânia, aponta na lista. Os recentes sucessos dos drones russos aproximam a derrota da Ucrânia, afirmou o ex-coronel do Exército dos Estados Unidos, Daniel Davis, em seu canal no YouTube. Davis destacou que o Ocidente não é capaz de fornecer à Ucrânia sistemas de defesa aérea suficientes. Nós, norte-americanos, vemos que não podemos apoiar o exército ucraniano, não podemos nem mesmo dar a eles equipamentos suficientes, a capacidade de ter bons sistemas de defesa antiaérea, ressaltou o analista. Segundo ele, os países da OTAN tentam assustar a Rússia, mas sem sucesso. O especialista acredita que a OTAN não tem em conta a eficácia dos drones russos, sucesso problema com os sistemas de defesa aérea antiaérea ucranianos. E se nós, o Ocidente, não tivermos sistemas de defesa antiaérea suficientes para nos defendermos e os entregarmos à Ucrânia e suas capacidades estiverem diminuindo, então isso tem que ser interrompido, finalizou. Outro deputado do parlamento ucraniano disse que o atual líder ucraniano, Vladimir Zelensky, estava cometendo crimes de Estado e de guerra contra a população ucraniana ao realizar shows suicidas na forma de lançamento de drones contra o território da Rússia. Segundo ele, cada ataque aproximar a Ucrânia da catástrofe. Zelensky não precisa de uma saída, mas de uma catástrofe. Coreia do Norte investiga acidente ocorrido durante a inauguração de destroyer. Segundo as informações da KCNA, 3 funcionários, incluindo o engenheiro, chefe do estaleiro, o chefe da oficina de construção de cascos e o vice-gerente de assuntos administrativos foram detidos. Os danos que a embarcação sofreu estão sendo reparados em um esforço que é considerado de propriedade política antes da reunião plenária de junho do Comitê Central do Partido dos Trabalhadores do país. O líder norte-coreano Kim Jong-un condenou o incidente, afirmando que se tratou de pura negligência, irresponsabilidade e empirismo anticientífico. Militares ucranianos revelam realidade crua no exército do país, diz jornal. As últimas declarações dos militares ucranianos demonstram que Kiev está no limite de suas capacidades, escreve o jornal alemão Berlin Zeitung. O jornal destaca que os combatentes ucranianos sofrem dificuldades no campo de batalha, apesar do apoio militar do Ocidente. Uma coisa é certa, a guerra não está mais sendo travada com a euforia, mas com a lógica severa da sobrevivência, ressalta a publicação. Segundo o artigo, a desesperança da situação está perfeitamente refletida em um discurso recente do embaixador da Ucrânia na Inglaterra e ex-comandante-chefe das Forças Armadas da Ucrânia, Valery Zaluzny, que foi uma ducha fria para o público ucraniano e internacional. Ao mesmo tempo, finaliza o jornal, não está claro se esses problemas óbvios podem fazer com que o líder atual ucraniano, Vladimir Zelensky, mude sua posição oficial.
Na sexta-feira, Zaluzny admitiu que a Rússia supera a Ucrânia em termos de inovação no campo de batalha. De acordo com ele, a Ucrânia não pode mais criar e ampliar continuamente as inovações, enquanto o próprio país está enfrentando uma escassez de recursos humanos e uma situação financeira difícil. Ele já havia pedido mais cedo que não se esperasse por um milagre na questão da recuperação das fronteiras de 1991 ou 2022. Especialista em isolamento atlantista explica a mudança de tom da União Europeia em relação a Israel. O endurecimento da retórica da União Europeia em relação a Israel e a aparente revisão de sua relação com Tel Aviv parecem estar sendo motivados pela catástrofe humanitária em Gaza. Mas cálculos políticos, incluindo as dos Estados Unidos, a necessidade de Bruxelas justificar sua contribuição para o conflito na Ucrânia, dificulta essa mudança. A tensão atual entre a União Europeia e Israel reflete o crescente descontentamento entre a liderança política de muitos Estados-membros em relação à escalada na ofensiva militar israelense em Gaza e à grave crise humanitária que ela gerou. A votação do Conselho de Relações Exteriores da União Europeia em 20 de maio, onde 17 países apoiaram a revisão do acordo de associação com Israel, marca uma virada nas relações bilaterais. Essa medida busca pressionar Israel a cumprir o direito internacional e a respeitar os direitos humanos, conforme previsto no artigo 2 do acordo de associação. Mas falta apoio unânime entre os Estados-membros, já que 9 se opõem, incluindo a Alemanha, Itália, Lituânia e Hungria. Por si só, rescindir o acordo é inviável, mas suspendê-lo não é. A fome em Gaza, devido a Israel ter bloqueado a entrega de ajuda humanitária suficiente, a ONU alerta que até 14 mil bebês palestinos podem morrer de inanição. E o tiroteio em 21 de maio contra uma delegação diplomática internacional na Cisjordânia intensificaram as críticas. As divergências são evidentes dentro da União Europeia, onde os países que reconheceram o Estado palestino no último ano defendem um tom mais duro com Tel Aviv. A aparente mudança de rumo também ficou evidente durante a apresentação de credenciais aos embaixadores junto à União Europeia em Bruxelas. A pedido do presidente do Conselho Europeu, Antônio Costa, o embaixador palestino compareceu à cerimônia oficial em pé de igualdade com os demais diplomatas. Apesar da relutância do presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, até então os embaixadores palestinos realizavam a apresentação de suas credenciais em um escritório separado em um evento puramente administrativo sem cerimônias. A verbalização da mudança foi apresentada com palavras de condenação e exigências de explicações por parte dos líderes europeus sobre o intimidador tiroteio contra um grupo internacional de diplomatas na Cisjordânia. Questiona-se se essa foi a conta dada para a União Europeia e não o massacre de palestinos. Para o diplomata e ensaísta nicaragüense Augusto Zamora, a mudança é produto de pressão exercida por diversos setores da sociedade da opinião pública norte-americana sobre o governo Donald Trump, no sentido de que os Estados Unidos devem cessar seu envolvimento no genocídio. Em sua opinião, países que apoiaram Israel abertamente, como a Alemanha e a França, têm uma situação semelhante à da Ucrânia, pois ficam sozinhos com suas políticas militaristas, enquanto o resto do mundo se retira, explicou a Sputnik. Isso não pode ser explicado sem analisar a crescente isolamento atlantista do mundo, afirma Zamora. A União Europeia está completamente sozinha e uma das principais razões para tudo isso é a cumplicidade da Europa na barbárie em Gaza e sua insistência em manter uma guerra absurda na Ucrânia. A Inglaterra também fez uma mudança significativa em sua postura, além da decisão de suspender as negociações comerciais com Israel e impor sanções contra colonos violentos na Cisjordânia. Também propõe a possibilidade de reconhecer o Estado palestino, dado o alinhamento tradicional da Inglaterra com os Estados Unidos e Israel. Essa mudança é surpreendente. Londres pode estar interessada em recuperar influência no Oriente Médio e melhorar sua imagem no mundo árabe, mas a pressão interna e o impacto midiático da crise humanitária em Gaza também desempenham um papel. A Inglaterra dança muito ao som dos Estados Unidos, resume Zamora, observando uma erosão de apoio a Israel entre a população e entre as camadas intelectuais e de liderança que temem ser deixadas sozinhas em sua política de apoio ao Estado hebraico. Já há quem ouse escrever que Israel é um Estado fraco, que desaparecerá sem o apoio dos Estados Unidos, acrescenta. Zamora indica que a novidade sobre a mudança sutil que está ocorrendo nos Estados Unidos é que ela agora está se infiltrando. O vice-presidente J.D. Vance disse que a era da hegemonia norte-americana acabou. Eles estão em um caminho diferente, muito distante de John Biden e de outros grupos que hoje chamam de globalistas, mas que eram os mesmos setores imperialistas de sempre, acrescentou. Em fevereiro de 2024, a Espanha e a Irlanda solicitaram à Comissão Europeia que apresentasse um relatório urgente de cumprimento por Israel das obrigações estabelecidas no acordo. Agora, uma maioria simples de Estados-membros propõe avançar com esse processo, após aceitarem alguns dias antes uma proposta mais branda da Holanda durante uma reunião dos ministros das relações exteriores da União Europeia. De qualquer forma, a Espanha e a Irlanda parecem estar a liderar a aparente mudança de posição de Bruxelas durante a reunião da Comunidade Política Europeia em Tirana.
O presidente espanhol Pedro Sánchez e o seu colega islandês Kristersson convocaram uma reunião separada com seus homólogos da Irlanda, Eslovênia, Luxemburgo, Malta e Noruega para discutir a crise em Gaza. Durante a reunião, assinaram uma declaração conjunta em apoio a uma resolução aparente à Assembleia Geral da ONU para desbloquear a chegada da ajuda humanitária à faixa de Gaza. Neste domingo, o grupo de Madrid vai se reunir na capital espanhola. O grupo engloba países da União Europeia como Espanha, Irlanda, Noruega e Eslovênia, além de vários países do Oriente Médio, incluindo a própria Palestina e a Turquia. O objetivo é promover o diálogo para pôr fim à catástrofe humanitária. A posição política da Irlanda é mais dura do que a da Espanha, que discretamente vinha executando contratos militares com Israel. Uma completa hipocrisia, lembra Zamora, que classifica a nação celta como quase o único país da União Europeia coerente com suas políticas. Em sua opinião, a reunião do Grupo de Madrid é motivada pela necessidade de fazer planos para o futuro à luz das evidências dos crimes contra a humanidade e genocídio em Gaza, os quais é impossível ignorar. O conflito na Ucrânia adicionou camada de complexidade a esse movimento. Como o presidente francês Emmanuel Macron apontou durante a reunião anti-Irânia, a União Europeia busca evitar acusações de dois pesos, duas medidas. Por um lado, impõe sanções severas contra a Rússia e corta relações comerciais com o país, enquanto por outro, as mantém com Israel, apesar das violações de direitos humanos. Essa preocupação com a coerência de política externa da União Europeia busca melhorar a credibilidade da União Europeia no hemisfério sul, mas também levanta questões sobre a mudança, se a mudança é ética ou meramente interesseira. A hipocrisia é um argumento recorrente nesse debate. Os países europeus que condenam Israel também mantêm fortes laços comerciais de segurança com o país. Isso leva à ausência de ações concretas, além da retórica limitada por cálculos políticos. E esse cálculo político implica um preço para o Ocidente coletivo, que de uma forma ou de outra acabará pagando no futuro imediato. Acrescenta Zamora, que também explica a mudança ocidental em relação ao fortalecimento de novas alianças, seja entre Rússia, China, Irã e Coreia do Norte, ou seja no âmbito do BRICS+, ou da Organização de Cooperação de Xangai. Dado o crescente cada vez mais agudo isolamento do atlantismo, há um fortalecimento crescente das alternativas promovidas pela Rússia, pela China, afirma. A União Europeia não considera um embargo de armas real um compromisso genuíno com a justiça internacional. A Alemanha fornece 33% das armas importadas por Israel. Segundo dados do Instituto Internacional de Pesquisa para a Paz de Estocolmo, a Espanha realizou 88 remessas de equipamento militar desde o outono de 2023, além da cobertura fornecida por seus postos e navios carregados com armas com destino a Israel, segundo cálculos do Centro Mariano Delas de Estudos para a Paz em Barcelona. Em 20 de maio, diante de evidentes padrões duplos, o governo espanhol votou a favor do debate no parlamento sobre uma reforma da lei de controle do comércio exterior de armas que permitia a introdução automática de um embargo abrangente de armas a países investigados por crime de guerra, crimes contra a humanidade e genocídio, como é o caso de Israel. A votação seguiu o espírito de um projeto de lei nascido de pressão de mais de 600 organizações da sociedade civil, coordenadas pela Rede de Solidariedade contra a Ocupação da Palestina. Os casos em que remessas de armas destinadas a Israel não conseguiram prosseguir nos portos espanhóis se devem precisamente às queixas de ativistas da Rescop. No dia 21 de maio, eles detectaram um navio, a Danica Violet, vindo de Israel e atracando do porto de Cartagena para descarregamento. Um dos contêineres transportava carga IMO 1.4, categoria correspondente a materiais explosivos. O governo interrompeu o desembarque, mas os ativistas da Rescop lamentam que as autoridades só atuem quando detectam esse tipo de trânsito. Exigimos que o governo decrete imediatamente um embargo abrangente de armas a Israel por meio de um decreto-lei real. Passada as palavras, a ação é a única opção. O governo poderia decretar um embargo de armas a Israel amanhã. Por que não faz? Pergunta. O que impede? Pergunta. Lamenta a organização em seu comunicado. O segredo oculto porque os aliados nunca realmente possuem seus caças F-35 fabricados nos Estados Unidos. O controle do governo dos Estados Unidos sobre o conjunto global de peças de reposição do F-35, mesmo para componentes armazenados em países aliados, está criando preocupações significativas de soberania e influenciando decisões de aquisição. Essa questão ganhou destaque em março de 2025, quando os Estados Unidos redirecionaram peças do F-35 da Dinamarca para Israel, uma ação que a Dinamarca não conseguiu impedir por contrato. O Canadá enfrenta uma situação semelhante, onde peças de reposição do F-35 continuam sendo
sendo propriedade dos Estados Unidos até serem instalados em aeronaves canadenses. Essa falta de controle nacional total sobre componentes vitais é um fator importante na revisão do andamento no acordo de 19 bilhões do F-35 pelo primeiro-ministro Mark Carney. Há cerca de 15 anos, conversei com um piloto de F-16 da reserva da Força Aérea Israelense na Exposição Latino-Americana de Defesa, no Rio de Janeiro, Brasil. O tema da conversa foram os desafios e as dificuldades de ser cliente de grandes empresas de defesa dos Estados Unidos. Especificamente, ele descreveu como você enfrenta novas dificuldades depois de adquirir um caça ou sistema de defesa aérea, embora este seja agora tecnicamente o seu sistema de armas. Washington ainda está sempre lhe dizendo que você tem permissão, ou mais frequentemente o que não tem permissão para fazer, ao operá-lo, modificá-lo. Quando chegou a hora de Israel passar por anos de disputa sobre esse assunto, ele ficou um pouco frustrado. Você nunca possui de fato nada que compra dos Estados Unidos, ele me disse. Você acha que é seu para fazer o que quiser, mas a realidade é bem diferente. Só consigo imaginar o quão árduo esse processo se torna quando começamos a operar o F-35. Ele mal sabia o quão precisava disso. O quão precisa sua avaliação seria todos esses anos depois, e que seu país desempenharia um papel em uma disputa resultante desse conflito sem fim. Os conflitos políticos e comerciais do Canadá com os Estados Unidos estão levando o governo recém-eleito, sob o comando do primeiro-ministro Mark Carney, a considerar a saída do programa F-35 e adquirir outra aeronave. Mas o que está dando peso a esse argumento agora é um conjunto de perguntas sobre o futuro do suporte e das peças de reposição para aeronaves canadenses, especificamente Ottawa. Objeta que, apesar de peças para o caça F-35 do Canadá estarem armazenadas em bases aéreas em Quebec e Alberta, esses componentes serão oficialmente propriedade controlados pelo governo dos Estados Unidos, que os Estados Unidos estão autorizados conforme necessário a requisitar essas peças e enviá-las para onde quiserem. Não era um fato bem conhecido até agora. Essa questão veio à tona em março passado, quando a Dinamarca, membro da OTAN, descobriu que o governo dos Estados Unidos estava confiscando componentes do F-35 armazenados em seu país e o transferindo para Israel. A situação se tornou pública quando o jornal nacional dinamarquês Berlingske noticiou o ocorrido. O governo dinamarquês foi forçado a admitir que, segundo os termos dos acordos assinados juntamente com a aquisição do F-35, não tinha outra opção senão acatar as instruções do governo americano. Em geral, o envio dessas peças para Israel não só parecia interferir na soberania da Dinamarca, como também era contrário às diretrizes da política externa do país em relação aos conflitos no Oriente Médio. Todo o incidente também ocorreu em condições de time nada ideais. O Canadá não deixou de notar que a usurpação da autoridade de Copenhague por Washington ocorreu paralelamente à discussão do presidente americano Donald Trump sobre opções para tomar o controle da Groenlândia da Dinamarca, gerando preocupações sobre a possibilidade dos Estados Unidos usarem o programa F-35 como alavanca em qualquer disputa futura. Desde então, o presidente do Comitê de Defesa Parlamentar da Dinamarca reagiu dizendo que se arrepende de ter defendido a aquisição do F-35. Como um dos tomadores de decisão por trás da compra do F-35 pela Dinamarca, lamento, escreveu Rasmus Jarlov, deputado pelo Partido Popular Conservador, nas redes sociais. Ottawa não revelou se assinou um acordo semelhante a oficiais militares canadenses aposentados que conversaram com o 1945, sugerem que a história da Dinamarca não está ajudando o país a manter a aquisição do F-35. Em segundo plano, o relatório de 2023 do Government Accountability Office GAO dos Estados Unidos confirma que o Canadá está no mesmo barco que seus aliados dinamarqueses da OTAN. Até que esteja a bordo de uma aeronave, as peças do F-35 armazenadas no país ainda são propriedade do governo dos Estados Unidos. Em resposta a perguntas da imprensa canadense, a porta-voz do Departamento de Defesa Nacional, Anne Poulin, confirmou em um e-mail que as peças de reposição do F-35 são de fato gerenciadas centralmente pelo governo dos Estados Unidos para o benefício de todos os clientes. Ela também confirmou que as peças de reposição só pertencem ao Canadá depois que o procedimento tradicional de alguma montagem necessária for concluído e instalado no F-35 adquirido no Canadá. Quando peças de reposição de sustentação agrupadas são incorporadas a um veículo aéreo F-35 ou outro item final, a titularidade das peças de reposição é transferida ao participante que detém a titularidade do veículo aéreo ou item final. Dizia o e-mail, de acordo com suas mensagens, essas peças de reposição serão armazenadas em armazéns especializados em bases como Cold Lake, Alberta, Butcherville e Quebec. O DND e as Forças Armadas canadenses não responderam às perguntas sobre as peças de reposição controladas pelos Estados Unidos, o que poderia colocar em risco a segurança nacional do Canadá ou prejudicar a eficácia operacional.
esta questão dos itens da agenda do governo Carne, o que motivou uma revisão da aquisição do F-35 no valor de 19 bilhões, isso terá um impacto significativo na decisão final sobre a licitação